Oi, oi, gente, Sara Rocha do Fonte Jurídica aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou advogada e professora de Direito Penal. Hoje a gente vai falar sobre o crime consumado e o crime tentado. São conceitos muito fáceis de você entender, então o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, mas é sempre importante a gente trazer esses conceitos e ter eles fixos na nossa cabeça, porque cai muito na OAB, em concurso e também na sua prova da faculdade. Aqui na descrição do vídeo, a partir desse vídeo, eu vou começar a deixar sempre um PDF com a explicação do que eu dei aqui. Então é como se fosse um resumo do que eu tô falando aqui, só que em PDF. Então se você quiser guardar esse PDF ou em outro momento voltar para estudar, ele vai ficar disponível para você, tá bom? Então, gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre crime consumado e crime tentado, ou seja, o momento que o crime tá perfeito, tá feito, acabou o crime, e momentos antes da consumação desse crime, quando esse crime pode ser somente tentado. Ou seja, eu tentei cometer aquele crime, mas não consegui. É óbvio que existem algumas características, alguns elementos que vão identificar se o crime vai estar consumado ou não, se ele é somente uma mera tentativa. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, então bora lá! Aqui, para me seguir no Instagram é só seguir @fontejurídica, eu tô sempre postando conteúdo novo por lá. E se você quiser ter aula de penal particular comigo, é só entrar em contato por meio do Instagram que a gente já agenda suas aulas. Então vamos lá, o crime vai se consumar quando estiver completamente realizado. Então é quando a gente tem o tipo penal, por exemplo, matar alguém. E aí quando eu consigo realizar esse tipo penal, ou seja, quando eu efetivamente mato alguém, eu consumo esse crime. Mas, se por um acaso, enquanto eu estou indo consumar aquele crime, eu bato o carro no caminho e acaba que eu não consigo chegar lá no lugar que eu gostaria e não mato a pessoa, nesse caso, não houve nem a tentativa e nem a consumação do crime. Então, observe que existe um limbo entre essa questão da tentativa, porque nem sempre quando você não consuma um crime, você está sobre tentativa. Às vezes você não configura nada, porque a gente não vai punir dentro do direito penal a vontade, o pensamento. A gente não pune isso dentro do direito penal. A gente tem uma fase para o cometimento do crime, que é o que a gente chama de caminho do crime, que é o iter criminis. Eu posso trazer um vídeo falando somente sobre isso com vocês, porque é um conteúdo que ele é um pouco mais extenso, então exigiria um vídeo só para ele. Mas, basicamente falando, o crime, ele começa a executar, a partir do momento da preparação do crime, que é o momento que eu penso o crime que eu quero cometer e como que eu vou cometer esse crime. Quando eu decido fazer isso, eu ainda não posso ser punida pelo crime que eu estou cometendo. A partir da segunda fase, que é a fase do momento que eu começo a preparar aquele delito, no caso, eu quero explodir uma escola, então eu vou lá numa loja de material e de construção e começo a comprar coisas que eu vou usar para explodir aquela escola. A partir desse momento, é necessário a gente identificar se o crime que eu vou cometer ele é de perigo ou ele é de dano. Porque se for um crime de perigo, eu não preciso que o perigo esteja realmente acontecendo para que eu puna essa pessoa. Por exemplo, o crime de terrorismo. A partir do momento que eu começo a preparar as coisas para cometer o crime, ou seja, se eu for encontrado com uma corda e um martelo que eu ia usar para cometer aquele crime, eu já posso ser punida por isso. Eu não preciso efetivamente explodir uma escola para ser punida, tá bom? Então a gente tem que verificar se é um crime de perigo ou um crime de dano para a gente conseguir punir. A partir desse momento da preparação do crime, começa a entrar a questão da tentativa. Por quê? A tentativa, ela se configura, tanto a consumação do crime quanto a tentativa estão lá no artigo 14 do Código Penal. Inciso 1º vai falar da consumação, inciso 2º vai falar da tentativa. Então, como que a tentativa funciona? Eu quero matar alguém. Só que nisso, eu quero matar o fulano, eu estou aqui com a minha arma e eu atiro em direção a ele, só que acerta a perna dele. E aí, nessa hora, chega alguém e me segura e tira a arma de mim e eu não consegui matar o fulano. Nesse caso, sim, enquadra uma tentativa.
Então, perceba que eu preciso tomar alguns passos do crime para que se enquadre como tentativa, porque a tentativa, ela não vai se enquadrar em todos os crimes do Código Penal. Não são todos os crimes que aceitam a tentativa. Então, a gente tem a consumação do crime quando o crime está perfeito, ele está completo. A gente tem o tipo legal que define esse crime e eu tomei todas as atitudes para completar esse tipo legal. A partir desse momento, eu consumei o delito. E é válido ressaltar que a consumação do crime, ela vai variar, né, dependendo do tipo do crime que está sendo cometido. Por exemplo, lá no artigo 121 está o crime de matar alguém. Então, para eu consumar esse delito, eu preciso efetivamente matar alguém. Mas, quando a gente está falando do crime de latrocínio, eu preciso matar alguém e roubar essa pessoa também. Senão, eu não configuro o crime. Então, se eu mato uma pessoa e depois não roubo ela, eu não estou cometendo latrocínio, eu não estou consumando esse crime. Então, a consumação ela vai variar de crime para crime. A consumação no crime de homicídio se dá com a morte da outra pessoa. Mas no crime de terrorismo, não necessariamente. Pode ser somente no momento que eu estou preparando os materiais para executar aquele crime, eu já posso ter esse crime como consumado. Então, beleza, o crime aconteceu de acordo com o planejado pelo sujeito ativo, a gente já configura a consumação desse crime. Então, o que seria essa tentativa? É a realização incompleta da conduta típica, ou seja, aquela conduta que está lá no nosso tipo penal, escrita lá no artigo do Código Penal. Quando eu tento fazer aquela ação e aí por algum motivo alheio à minha vontade, eu não consigo completar essa ação, eu estou diante da tentativa. Eu comentei com vocês que nem todos os crimes comportam a tentativa dentro do Código Penal, então nem todos os crimes vai ter a possibilidade de ter a modalidade tentada, tá? E é óbvio, gente, que a punição da tentativa não é tão grande quanto a punição da consumação. Então aqui na tentativa a gente sempre vai ter algumas reduções de pena, algumas coisas que vão minorar a pena do sujeito até pela metade em comparação à consumação de qualquer delito. Então, eu comentei com vocês que existem delitos que não cabem a modalidade tentada e eu vou ler para vocês aqui quais são esses delitos, se vocês quiserem anotar aí. Então, delitos culposos não cabem modalidade tentada, porque o resultado é sempre involuntário, né? A pessoa não tá planejando aquilo. Para que a gente entre na tentativa, a gente precisa de um dolo, tá? Não adianta ficar só no campo da culpa. Crimes pré-terdolosos também não cabem em tentativa. Crimes unissubsistentes não cabem, porque eles são também constituídos por um ato único, né? Crimes omissivos próprios também não cabe. Delitos habituais próprios não cabe. Contravenções penais não cabe, porque a pena já é muito baixa, né? Delitos condicionados não cabe. Crimes de atentado não cabe. Crimes permanentes na forma omissiva não cabe. E crimes que punem somente os atos preparatórios de outros também não cabe tentativa, tá bom? Então, só pra gente fechar aqui, bem entendido o que é a tentativa. Para que a gente enquadre como tentativa, existem dois elementos. O que é? É o início da execução do crime, tá bom? E não ocorrer a consumação daquele tipo penal por alguma coisa alheia à minha vontade, alguma coisa externa que vem e me impede de cometer aquele crime. A partir desse momento, estamos diante da tentativa. Então é isso o vídeo de hoje. Para quem ainda não me segue, meu Instagram é @fontejurídica. Tô sempre postando dicas lá. Espero que vocês tenham gostado do novo formato da descrição, com material no PDF. Se vocês estiverem gostando, é só comentar. Qualquer sugestão, é só falar aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!